Senão... Muito boa noite, pessoal. Muito bem-vindos ao nosso estudo, a nossa jornada de Joana de Ângeles, estudo do segundo livro da série psicológica, né? O Homem Integral. Para a gente começar, vamos começar com a oração. Como sempre, quem gostaria de fazer a oração para nós hoje? A Marcela me falou que estava com vontade lá dentro. Fiz vontade de fazer oração. Eu faço. Então vai lá, Marcela. Agradecemos aos nossos amigos espirituais aqui presentes. Nos oriente nesse momento de estudo do livro do Joana de Ângeles. Que possamos aprender, compreender tudo aquilo que for passado. E que esses ensinamentos possam nos ajudar na nossa reforma íntima, no nosso melhoramento, na nossa convivência social, com os nossos amigos, familiares, com as pessoas com as quais trabalhamos, enfim, com todos aqueles que nos cercam. Que possamos trazer para os nossos corações luz, paz e muito amor. E vou fazer a oração do Pai Nosso, para que essa oração possa nos iluminar e nos auxiliar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas. Ensina-nos a perdoar quem nos ofende. Não nos deixe entregue às tentações. Livra-nos, Pai, de todo mal. Hoje, agora e sempre, conforme a vossa vontade, Senhor, que assim seja. Que assim seja. Então, vamos começar. Hoje a gente vai estudar esse livro. Nós estamos no capítulo 3. Desculpa, o capítulo 1, né? O capítulo 1 desse livro. Nós estamos no item 3 do capítulo 1. E hoje a gente vai estudar esse item 3, que é esse, a ansiedade. Né? Quem quer começar a leitura? Você levantou a mão? Não levantei a mão, não. Eu falei. Então, pode começar. Ansiedade. Não se deixando vitimar pela rotina, o homem tende, às vezes, a assumir um comportamento ansioso que o desgasta, dando origem a processos enfermizos que o consomem. A ansiedade é uma das características mais habituais da conduta contemporânea, impulsionado ao competitivismo, da sobrevivência e esmagado pelos fatores constringentes de uma sociedade eticamente egoísta, predomina a insegurança no mundo emocional das criaturas. As constantes alterações da bolsa de valores, a compreensão dos gastos, a correria pela aquisição de recursos e a disputa de cargos e funções bem remunerados geram, de um lado, a insegurança individual e coletiva. Por outro, as ameaças de guerras constantes, a prepotência de governos inescrupulosos e chefes de atividades autoritários, quando ditadores, os anúncios e estardalhaços sobre enfermidades devastadoras, os comunicados sobre os danos perpetrados contra a ecologia, prenunciando tragédias iminentes. A catalogação de crimes e violências aterroradas respondem pela inquietação e pelo medo que graçam em todos os meios sociais. Jesus, me perdi, volta Aqui, ó. no YouTube. Meios sociais, como constante ameaça contra o ser e o seu grupo, levando-os à permanente ansiedade que deflui das incertezas da vida, passando de uma aparente segurança que era concedida pelos padrões individualistas do século XIX, no apogeu da industrialização para o período eletrônico, a robotização ameaça bilhões de empregados que temem a perda de suas atividades remuneradas, ao tempo em que o coletivismo, igualando os homens nas aparências sociais, nos costumes e nos hábitos, alija os estímulos de luta, neles instalando a incerteza, a necessidade de encontrar-se sempre na expectativa de notícias funestas, desagradáveis e perturbadoras.
esvaziados de idealismo e comprimidos num sistema em que todos fazem a mesma coisa, assumem iguais composturas, passando de uma para outra pauta de compromisso com a ansiedade crescente. Todo mundo respirou. Né? Entendi por que eu passo mal. Não. Olha, tá aqui escrito tudo que acontece. Tipo aqui, ó. Compressão dos gastos. Cada vez mais a gente em busca de ganhar mais, mas o poder aquisitivo também diminuindo. Então, a gente tem que ter esse controle, né? Antigamente, o marido conseguia sustentar uma família. Hoje, todos da família têm que trabalhar. E, mesmo assim, é difícil essa manutenção, né? Funções bem remuneradas geram, de um lado, insegurança individual e coletiva. Porque você sempre, assim, eu falo pela empresa, né, que eu trabalho. Então, você entra, determinado do cargo inicial, e aí o negócio é crescer. Ah, mas se você não... você está no primeiro cargo, não, mas para você ir para o segundo, você já tem que ter o perfil do segundo. Padronização, né? Não, mas você não tem o perfil. Como é que eu vou te dar esse cargo se você não tem perfil desse cargo? Ou seja, você já tem que trabalhar como se você tivesse já remunerado naquele segundo cargo para poder você receber por aquilo que você já faz. Entendeu? Lá é muito assim. E se você fala assim, não, eu gosto do trabalho que eu estou... Nossa, aquele lá não quer nem crescer na empresa. Estagnado demais, não busca nada, não quer melhorar. Tá no ócio. Tá no ócio, entendeu? Você pode tirar o olho e deixar lá, mas você tá no ócio, entendeu? Não, a pessoa... Nossa, ela já está estudando coisa para fora, nem é para dentro da empresa. Não, porque hoje nós vamos... O horário é das 10 às 4. Não, hoje nós temos uma reunião 9 horas. Ah, não, mas o fulano não veio às 9. Ele não quer crescer na empresa, ele não está alinhado com o grupo. Ou é fora do seu horário de trabalho, você tem família, você tem outras coisas. Então, a expectativa é sempre que a gente doe mais do que verdadeiramente é o que você está sendo pago para fazer, entendeu? Então, as pessoas se desgastam muito para atingir um padrão que às vezes a pessoa só quer dar o melhor naquilo que já está ali. E outra, na empresa, por exemplo, nossa, se você não quer mudar de cidade, você é um cara preguiçoso. Ah, por quê? Não, porque a pessoa, para crescer, ela tem que mudar de cidade. Porque eu não vou nomear uma pessoa que é daqui da cidade. Ele tem que caminhar para conseguir o que ele quer. Então, nunca é o suficiente, né? Então, assim, eu vivo isso cotidianamente. Um colega até respondeu assim ontem. Ele falou sem pensar. Nossa, até a Pamela sabe disso, como é que a gerente tal não sabe? Até a Pamela, por quê? Porque eu não sou gerente? Porque eu só quero fazer a minha função, apesar de eu saber fazer a função superior, eu sou pago pela função que eu tenho, entendeu? Pelo prazo que eu tenho. Então, no meu trabalho, isso é o tempo todo. É o tempo todo, se você levanta para ir num banheiro, se você está no telefone, estão escutando o tempo todo o que você está falando, estão criticando, estão observando o que você está falando, estão te corrigindo, apesar de não saber o motivo pelo qual você orientou daquela forma, aí você tem que justificar, não, eu fiz isso. Ah, não, então é isso mesmo. Então, sempre tem uma dificuldade aí. Então, eu vejo isso, assim, olha aqui, outra coisa aqui, ó, comunicado, aqui falando dos chefes, né? Chefes de atividades arbitrários com ditadores. Tive chefe arbitrário, ditador, e fazia assédio moral por conta disso. Né?
Então, isso não estou falando que é porque é na minha empresa, porque, inclusive, minha empresa é uma empresa grande que consegue, tenta embutir no fim essa melhoria. Tem estudos, tem universidade corporativa, tem de tudo. Mas isso é do ser humano, né? Então, todas as empresas têm isso. Mas é o que ela falou, né? Que a gente falou da rotina. Sim. Que essa padronização que existe, se você não estiver nesse padrão, você é excluído da sociedade, né? Você tem que ter um determinado posto, um determinado nível social, você tem que se vestir de tal forma, você tem que falar de tal forma, você tem que ter tal postura, senão você não tem um perfil. Essa padronização que foi gerada a partir daquela época da Revolução Industrial, que isso vem caminhando, né? Naquela época tinha um certo comodismo, hoje se exige cada vez mais, esse consumismo absurdo. Então, o ser humano esquece de ser humano. Tem um livro, né, do Byung-Chul Han que fala exatamente sobre isso, chama Sociedade do Cansaço. Que é sempre assim, as pessoas tentando cumprir metas, tentando conquistar mais, é sempre tentando fazer mais do que consegue. E às vezes a gente gerando esse fica na expectativa, querendo suprir a expectativa do outro, né? O que o outro acha, o que o outro pensa. Porque isso que foi embutido, isso foi embutido, né? Você tem que ser aceito na sociedade. Então, o que o outro pensa? Mas não, aqui só antes do senhor falar, a Alexandre levantar a mão, deixar ela falar e depois o senhor fala, tá? Pode falar, Alexandre. Então, aconteceu uma situação comigo hoje na loja, que foi o seguinte, eu pedi para uma cliente que ela ia retirar a roupa amanhã para ela retirar hoje, porque os ajustes da costureira não estavam muito bem, não estava dando para entender muito bem, estava meio confuso. E ela foi formanda de direito, foi na hora do almoço. Ela foi acompanhada do namorado dela. Só pelo fato dela ter que provar o vestido antes, um dia antes, aquilo já deixou ela super ansiosa. Ela já chegou hiper alterada, querendo chorar. Aí eu falei assim, não, fica tranquila, é só para me conferir as medidas, amanhã você vai retirar. Aí ela provou o vestido, realmente não estava do jeito que eu queria que ficasse, só porque não estava, eu ia arrumar. Ela já começou a chorar. E aí, eu falei assim, calma, eu vou arrumar para você vai provar novamente. Aí eu arrumei o vestido, desci, arrumei o vestido. Quando eu subi com a costureira para provar nela, ela falou assim, pelo amor de Deus, primeiro me dá um copo d'água, senão eu vou desmaiar. Ela foi comigo na cozinha beber um copo d'água, ela teve que tomar um comprimido. Porque ela falou assim, estou tendo uma crise de ansiedade. Eu falei assim, como você está tendo uma crise de ansiedade tão rápido assim, por nada? Ela falou assim, qualquer coisinha pouca que eu altero, eu estou começando a passar mal. Gente, a vida está muito rápida. Olha a ansiedade, o nível de ansiedade das pessoas, uma formanda de direito. Como é que essa menina vai trabalhar? Eu fiquei pensando nisso hoje o dia inteiro. Eu não posso falar que eu sou a rainha da ansiedade, né? Mas no nível que estão os jovens, gente nova, é impressionante. Mas você sabe que na minha formatura, por conta de entrega de TCC, você está saindo de uma faculdade, você fala assim, agora eu vou para o mercado de trabalho, eu vou conseguir, não tem emprego, aí a família já fica, olha, você já viu onde você vai começar? Você está fazendo estágio em algum lugar? Você está não sei o quê? Você vai fazer uma pós? Então, a pessoa, ela vem com aquilo. E foi um dos momentos que eu percebo hoje, que eu não sabia o que era, de eu ter uma ansiedade já forte. E eu vejo a ansiedade da seguinte forma. Você tem um copo d'água cheio. Se você está com ele muito cheio, se cair uma gota, ele transborda. Mas se você tirar uma gota, não faz diferença. Você tem que tirar várias gotas, 15 gotas, 20 gotas. E aí você está num ciclo, estou entregando, é mais uma folha, devolve, eu tenho que corrigir. Ai, eu não sei se eu tirei nota. Ai, agora é a festa, eu tenho que ter o vestido, eu tenho que ter não sei o quê, porque eu tenho que aparecer como princesa, porque o que o outro vai achar?
Então, é uma gota que às vezes nem é significante, mas é a última que cabia lá. Que não cabia, na verdade, né? Porque ele transbordou. Eu ainda não cheguei no TCC em si, entendeu? Foi só o projeto. Eu quase infartei. Então é uma coisa, assim, Porque eu é falo muita por pressão, experiência sabe? própria, entendeu? É muita pressão, os professores Sim. te cobram, te exigem, tem que estar dentro das normas, tem que estar assim, tem que estar assado, você tem que revisar, tem que estar assim. Não é assim, corrige de novo, volta, vai, volta, vai, volta. Você fala assim, isso não cabe. Seu Lúcio, levantou a mão, pode falar. Por exemplo, uma coisa aí, eu lembro do livro, aí tem que ir para fora. Você não foi preguiçoso, não foi? Uhum. Eu lembrei de uma parte lá do livro, os 3 maiores sábios da humanidade toda. Jesus, Maomé e Buda. Então, Jesus, para ele, teve que correr a Palestina todinha, teve que andar. O Maomé teve que andar. Agora, o Buda andou pouco. Logo, ele encostou lá em Nirvana, né? Encostou lá em Nirvana e ficou. Mas quando as pessoas iam conversar com o Buda, ele perguntava, por onde tu andaste? Então, traduzindo. Se você é daqui, você tem que sair para você conhecer o igualzinho eu estou aqui, graças com vocês. Eu vou chegar lá, eu vou contar com as coisas da Lúcia, está contando com o bonitinho. Conhecer. O andar no trabalho. Você está falando dessa depressão, né? Igualzinho nós. Eu não posso ir, né? Quando nós estamos nesse período da formatura daquele livro, a angústia é muito grande, a ansiedade é grande. Nós só vamos encontrar aquela paz, assim, pelos estudos que fizemos, com o tempo. Aí você vai chegar no azar, chegar em você, porque é igualinha, o Gomes falou, né? Você fica preocupado, querer se aparecer, você quer fazer o melhor de você. Isso traz essa ansiedade. Exatamente. Você quer aprovação. Você quer aprovação. Você quer aprovação do outro. Esse Nosso é o mal é problema. o outro. Esse é o problema. E a gente não está aqui para ser aprovado pelo outro. A gente está aqui para vencer nós mesmos. Isso é bom vencer com o tempo. Mas isso está arraigado na cultura da gente. Tá. Então, assim, É o que ela falou. é o que aprendemos. Então, na hora que você começa a ver que o trem está dando certo, no meu caso, eu comecei a passar mal, e que você começa a buscar, fala, gente, mas isso aqui não está certo, eu tenho que resolver isso aqui de alguma forma. E aí você começa a buscar autoconhecimento, aí você vai no psicólogo, no terapeuta, aí você vai se conhecendo, que às vezes é coisa que você guardou, né? Igual o filme que eu assisti hoje, do Gato de Botas. Eu falei, Breno, quanto ensinamento nesse filme? E fui comentar. Aí, de repente, falei, nossa, eu esqueci desse detalhe aqui do filme para comentar, que é a questão da ansiedade, que é justamente a gente correr sempre para chegar na estrela. Que é a estrela? Ah, não, lá eu vou estar bem. Lá eu vou ser feliz. Quando eu tiver o meu emprego, naquele lugar, eu vou estar bem. Aí você começa a faculdade. Quando eu formar, eu vou estar bem. Quando eu comprar minha casa, quando eu casar. Isso. E aí é o que o bichinho mostra lá, que na verdade você tem que curtir a caminhada, né? Porque é a caminhada que vai te levar para lá. É curtir a jornada. Esse é o segredo. Diz que cada passo nosso é uma lição. E nós não observamos. Cada passo que nós damos. O verdadeiro aprendizado está na forma de subir a escarpa. Todos querem chegar no topo da montanha, mas o verdadeiro aprendizado está na forma de subir a escarpa. Né? Quem quer continuar a leitura aí? O Léo mesmo. A preocupação de parecer triunfador, de responder de forma semelhante aos demais, de ser bem recebido e considerado, é responsável, pela desumanização do indivíduo. A gente vira máquinas, que se torna um elemento complementar no grupamento social. Você vira um CPF.
sem identidade nem individualidade, tendo como modelo personalidades extravagantes que ditam modas e comportamentos exóticos, ou liderado por ídolos da violência, nem vamos falar sobre isso, como da astúcia dourada, o descobrimento dos limites pessoais gera inquietação e conflitos que mal disfarçam a contínua ansiedade humana. A ansiedade tem manifestações e limites naturais, perfeitamente aceitáveis. Quando se aguarda uma notícia, uma presença, uma resposta, uma conclusão, é perfeitamente compreensível uma atitude de equilibrada expectativa, né? É aquela ansiedade comum, né? Situações convencionais. Ao extrapolar para os distúrbios respiratórios, o colapso periférico, a sudorese, a perturbação gástrica, a insônia, o clima de ansiedade torna-se um estado patológico, a caminho da somatização física em graves danos para a vida. Isso aconteceu comigo em 2018. Isso está acontecendo. Calma, Você Calma. agora. Gera ansiedade. O grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento, é a autocura, o autoconhecimento, e assim por diante. Não apenas identificação das suas necessidades, mas principalmente da sua realidade emocional, das suas aspirações legítimas e reações diante das ocorrências do cotidiano. Eita. Tá vendo as reações da ocorrência, do cotidiano? Foi o que aconteceu com a menina que foi Alexandre. É uma reação, assim, desproporcional, mas ela, no campo dela mental, está também totalmente proporcional. Foi só um gatilho, né? É um escape. O choro, o medo, a insegurança. Mediante o aprofundamento das descobertas íntimas, altera-se a escala de valores e surgem novos significados para a sua luta que contribuem para a tranquilidade e a autoconfiança, que é o estudo de si mesmo. Né? Que é o caso, por exemplo. Na hora que eu parei, falei assim, eu faço o que eu gosto e eu não quero ficar só nisso, eu quero outra coisa fora daqui, eu parei de sofrer por um cargo que nem me completava, que nem era o que eu queria, né? Mas só porque todo mundo tinha que crescer. Hoje eu tenho meu autoconhecimento, eu faço o que eu gosto. Se eu tivesse o próximo cargo, eu não ia fazer o que eu gosto, né? Então, na hora que você tem esse autoconhecimento, daquilo que você começa a se descobrir, você não fica em busca de uma coisa que não é sua, só porque os outros querem padronizar, entendeu? Não, ali não há, né? Isso. Não há, em realidade, segurança enquanto se transita no corpo físico. É evidente, a gente não tem controle. É até uma questão polêmica. Eu, só fazer aqui, aproveitar esse último trecho. Eu estava ouvindo um filósofo e ele falou que tem uma frase que, na compreensão dele, ela não faz sentido. Quando se diz, a felicidade depende somente de você. E o argumento dele foi o seguinte. Eu uso esse argumento. Beleza. Mas se eu ficar sabendo à tarde que a minha filha morreu, Aí não depende de você. não depende só de mim. Eu tenho a minha reação, mas não depende só de mim. Se eu ficar sabendo no outro dia que eu tenho uma doença terminal, não depende só de mim. Então, assim, é claro que você pode analisar de uma forma ou de outra, pode ter um raciocínio de outra, mas calha um pouco com isso que ele está falando. Segurança na encarnação, meu amigo, você não vai ter. Tudo pode mudar, assim, de uma vez. Ou eu posso estar voltando para casa e aconteceu alguma coisa. Entendeu? E assim, igual a questão da ansiedade. Eu tenho um projeto. Quando eu for fazer isso aqui, tinha uma pessoa que trabalhava comigo, que ela falava assim, eu não tenho tempo. Mas quando eu aposentar, eu vou ajudar na atividade voluntária. Aí eu falei, mas se você morrer antes? Pode acontecer. Você vai ficar esperando o porvir
né? E vai gerando essa expectativa. Enfim. Lê só esse finalzinho. A organização mais saudável durante um período debilita-se em outro. Isso acontece mesmo. Assim como os melhores equipamentos orgânicos e psíquicos sofrem natural desgaste e consumição, dando lugar às enfermidades e à morte, que também é fenômeno da vida. A ansiedade trabalha contra a estabilidade do corpo e da emoção. E eu vou lembrar da psicografia que a gente leu agora há pouco, que ele fala das usinas energéticas do corpo, na qual vai descarregando no cansaço, se você vai exagerando, que o cansaço, o estresse, são ferramentas, né, de resistência ali, para você não entrar em colapso. Exatamente, é como se fosse né? o resistor do chuveiro. Resistor de chuveiro. E, detalhe, mente e corpo, sistema único. O que acontece na sua mente reflete no seu corpo. E o que acontece no seu corpo reflete na sua mente. Se você está triste, o seu corpo vai reagir com aquela tristeza. Se você está irritado, com raiva, seu corpo reage. Se o seu corpo sofre uma lesão, sua mente vai perceber aquela lesão e vai reagir com relação ao que o corpo sofreu. Vice-versa. E onde ela explica ali a questão lá dos distúrbios respiratórios, colapso periférico, esclerose, perturbação gástrica, insônia, ou seja, são as reações fisiológicas em que o corpo está respondendo a uma situação psicológica, que é a ansiedade. Que ela vem, como ele fala no final, para trabalhar, para ir contra a estabilidade do corpo e a emoção. E a emoção nasce de onde? Da mente. A emoção nasce da mente, do espírito. Então, são as reações, são os sintomas da causa que está na mente, que é essa ansiedade. Por querer aprovação, por querer ter que passar naquela prova, ou estar bonito naquela festa, enfim, todos os desafios e padrões que a gente enfrenta todos os dias e cobranças que a cultura, a sociedade, os costumes nos impõem, e a gente quer atender esses padrões, ou seguindo esses líderes loucos, líderes, às vezes, que são totalmente, como ela fala, personalidades exóticas, Também são assim. costumes malucos, que ditam moda, e que às vezes são ditadores, e a gente fica nessa ânsia, né? Os influencers de hoje, que ditam regras, ditam moda, você tem que vestir essa camisa tal, é esse vestido tal, que você tem que usar essa maquiagem Y, você tem que usar o iPhone, é o carro X, é o telefone tal, para você Mas ser qual era o aceito corpo? na sociedade. Qual que era o corpo perfeito de antigamente para as mulheres? É a Barbie, né? Da boneca Barbie. Então, E aí você, se você não tiver aquele... e aí a pessoa, aí entra naquela questão da vaidade. A pessoa, aí, ela está deixando de fazer algo que ela gosta, que é pro amor próprio, para ela se sentir bem, se sentir bonita, para atender uma necessidade da sociedade, aí ela vai em busca de um corpo perfeito que ela nunca vai ter. E, aliás, quem ditou essa regra? Corpo perfeito para quem? Corpo perfeito para quem? Né? É alguém que está ditando essa regra. Não foi Deus, não foi uma imposição de Deus divina. Foi a imposição de alguém, de um ser humano, que falou que aquilo é que é bonito. Por exemplo, no século XV, XVI, XVII, nós temos alguns retratos, algumas pinturas que mostram pessoas acima do peso. As mulheres gordinhas. Como se aquilo lá fosse o estereótipo da beleza. Da beleza, E o exatamente. porquê disso? Porque nós vivíamos uma época em que a maioria das pessoas ou eram escravas ou eram servos, então elas passavam fome. Então a magreza era sinal de desnutrição, era sinal de pobreza. Então quem era acima do peso tinha ali, como se fosse assim, como se ela fosse abastado. Puro glamour, então. Não, tô só no luxo, né? Tô só no luxo. E aí você tem, anos depois, séculos depois, uma mudança desse tipo de padronização. Então, assim, eu lendo, assim, fazendo uma leitura junto aqui com os amigos, a gente pode concluir tranquilamente
que a gente vive no século da cobrança. Não, E aí, por quê? A não ser que você seja um ermitão, um monge que fica lá isolado, escuro, o que acontece? A cobrança, a Pamela comentou, a cobrança corporativa, mas eu fico imaginando também o empregador que tem a cobrança do cliente, que tem que ter o melhor serviço, o cliente fica cobrando os órgãos institucionais, aquela cobrança, aquele ciclo de cobrança da pessoa que está fazendo um empreendimento, que se ela não tiver um tipo de dedicação, ela não vai conseguir evoluir, assim por diante. E você tem cobranças em todas as dinâmicas, em todos os segmentos. Você tem cobrança em beleza, você tem cobrança em físico, em aparência, em saúde, entendeu? Cobranças em bens materiais, né, em estereótipo, enfim. Então, acaba que essa cobrança, ela é exercida em diversos pontos. Não só a questão financeira, como diversos pontos. Então, você vive no momento de cobrança. Você nunca está sem cobrança, em paz. Nem quando morre. Nem quando morre, de acordo com o nosso amigo Ribeiro. Nem quando morre. Entendeu? E até mesmo, até vou brincar, fazer uma brincadeira aqui, nós, quando a gente está aqui na casa, fazendo essa questão da reforma íntima, a gente também se cobra para ser melhor, para evoluir. E você, nesse caminho, você toma decisões que talvez não sejam as melhores do ponto de vista moral, e você se cobra. Como assim? Eu estou estudando o evangelho, lá fala para eu perdoar meu inimigo, eu quero que ele morra. Como? Você está entendendo? Então, esse processo de cobrança externa, ele vai interiorizando de tal maneira que você chega a um colapso. E aí entra, ela começou a dar as dicas. Quando você faz uma autodescoberta, quando você começa a parar de prestar atenção e olhar só para o externo, absorvendo tanta cobrança externa, e você começa a fazer uma autodescoberta, começa a conhecer-te a ti mesmo. E começa a se autoconhecer, você vai começando a se reequilibrar, entendendo o que realmente é bom para você. Quando ela fala dos valores, você vai entendendo os seus valores. E ali você vai, aí nesse ponto que você começa a entrar em equilíbrio. Porque aí você vai entendendo que o que realmente é bom para você, o que realmente você vai deixar entrar, o que você não vai deixar entrar, porque você está começando a ter equilíbrio dentro. E aí você começa a espantar a ansiedade. Porque você começa a se autoconhecer, a entender. Igual a Pamela falou, eu não gosto do cargo superior. Eles todos querem, porque eu tenho que seguir o padrão de crescer na empresa, eu vou assumir um cargo, fazer uma função que eu não gosto, para quê? Eu estou feliz do cargo que eu estou. Não que, eu enxergo assim, não que você não tenha que melhorar, mas você pode melhorar no cargo que você está, fazendo sempre o melhor, aprendendo mais, atendendo da melhor forma. Foi o que eu falei com a minha colega, né? É porque ela... mas se você fosse gerente, você não ia ser um bom gerente. Eu falei assim, o problema não é o cargo que você ocupa. É como você faz seu trabalho. Você tem que dar o seu melhor no seu trabalho. Como diz o Cortella, você tem que dar o seu melhor dentro das ferramentas que você tem naquele tempo que está disponível. Então, você se tornar uma pessoa melhor não quer dizer que você tem que fazer coisas que você não gosta. Você pode fazer o seu melhor naquilo que você gosta. Pelo contrário, você vai fazer muito melhor do que você faz o que você gosta. Exatamente. Se você faz o que não é do seu perfil, além de você fazer mal feito, você não tem aptidão para aquilo, a cobrança ainda vai vir pior. Nossa, você ainda resolveu fazer isso, mas você não tem competência. Você não tem competência. E aí, realmente, porque você está fazendo uma coisa que você não gosta. Quantas pessoas entram nesse mar, né? Nessa caminhada, nesse mar, nessa correnteza. Eu quero crescer, eu quero melhor, eu quero subir de cargo, eu quero fazer... E não se pergunta se é isso que ela quer. Quantas pessoas se deixam levar por essa maré
entra nessa onda ansiosa, de ansiedade, de cobrança, e ela não é capaz de fazer essa pergunta para ela mesma. Eu quero isso para mim? Eu realmente quero isso para mim? E aí vive infeliz, buscando o que está de fora. É igual quando me falaram, eu só vou pagar a faculdade para você se você fizer turismo. Oi? Hã? Hum? Você já vários. Eu não gosto disso. Infelizmente, eu só vou pagar a faculdade se você fizer isso. Falei, então, muito obrigada, eu vou ficar sem fazer faculdade. Pois é, e quantos aceitam o que é imposto? Você vai fazer isso porque eu estou mandando, você vai fazer isso porque é bom, porque é importante, porque é bom para fulano. Fiz isso por muito tempo. Você vai cortar o cabelo assim, porque eu estou mandando. Você vai fazer assim, porque eu estou mandando. Você vai fazer assim, porque é melhor. Você vai fazer assim, não faço. Que eu pagar a casa é minha. Exato. Meu filho, eu não vou fazer, ponto final. E outra, essa frase aqui, ó, ansiedade trabalha contra a estabilidade do corpo e da emoção. Na verdade, a ansiedade é justamente para mostrar que a gente está fora dessa estabilidade, para a gente voltar ao padrão. Então, eu vi uma live de um psiquiatra, ele contando a história de uma senhora que já estava mais velha e tal, e o marido dela sempre foi muito rabugento, pegava muito no pé. Assim, pessoa mais antiga também, né? Apesar que isso até hoje, né? Mas, enfim. Aí ela falou assim, aí ela contando para o psicólogo aquela questão da primeira frase lá, deixando vitimar pela rotina. Ai, porque isso, porque meu marido é isso, porque eu não posso fazer isso, porque... Né? Aí ela falou assim, e aí, doutor, o que você vai me dar de remédio? Ele olhou assim para ela e falou assim, eu não vou te dar remédio. Não, doutor, porque eu não estou aguentando mais. Então, eu não vou te dar remédio para você aguentar essa vida infeliz sua. Não está certa a sua vida. Dessa Nossa, forma... Parabéns para esse médico. Que você está fazendo... O seu organismo está falando que o que está acontecendo está errado. Eu vou abafar isso que você está sentindo. Aí ontem eu vi um post de um psicólogo no Instagram. Aí eu até assustei. Que é a síndrome do sapo na água quente. Na água fervente. Aí eu falei, água fervendo, sabe o que tem a ver? Ele falou assim, não, porque quando se coloca a panela para começar a ferver e põe o sapo ali, ele vai acomodando com aquele quentinho. E o corpo dele vai se adaptando, porque ele é silotérmico, né? Ele vai se adaptando. Na hora que está fervendo, ele está gastando toda a energia dele para se manter naquele lugar quente e não sai de lá. Por quê? Porque ele está se adaptando, ele cansou tanto, ele gastou tanta energia para se adaptar àquele lugar, que ele não tinha força para sair dali mais. Nossa. É isso que acontece com a pessoa que tenta se adaptar. Que ela vai aguentando, e ali ela gasta tanta energia, que é o que falou ali, é uma usina, né? Gasta, que é a questão de ter o termostato lá no chuveiro, né? É. Que é justamente isso, que ele gasta tanta energia para se adaptar a esses padrões, que ele chega num ponto ele que ele percebe que está prejudicando ele mesmo. Ele não consegue sair esse daquilo. Tanto de gente dependendo de psicotrópicos, dependendo de ansiolítico, dependendo de calmante. Porque você não se adaptou. Gente que carrega sacolas de vários remédios para viver. Tem uma piadinha, mas ela é baseada em fatos reais. Certa vez eu saí com uma moça, e aí chegou a parte de pagar a conta. Aí era o primeiro encontro rápido. Eu pago. Só que ela falou assim, não, eu me ofereço. Eu falei, não pode deixar. Não, ela abriu a carteira, aí caiu uma capa assim de Rivotril. Eu falei, isso é um sinal. E hoje é uma pessoa muito benquista, um grande amigo. Mas, enfim, mas assim, aí você me falou dos psicólogos. Eu lembrei isso do Rivotril que eu tomo hoje, porque a primeira vez que eu saí com o Cláudia, quis pagar, eu falei, não, aqui é dividido, meu filho, porque você é pobre, eu também, se não for deixar você pagar tudo para nós sair, nós ficamos em casa. Então vamos dividir os problemas aqui. Agora eu tomo Rivotril.
A culpa A culpa é do Quase um Rivotril. É, eu quero- A culpa é do Claudinho. Ah, não, Claudio. quem quer continuar a leitura aí? Olha lá se alguém lá vai querer, talvez mais tarde. Só Marcelão, Alexandre, quer continuar a leitura aí? Algum de vocês? Então, eu entendi na minha ignorância que você fez. Nós temos, digamos assim, como ele diz, né? Começativo. Se eu conhecer eu mesmo, não vou saber da beleza sua, de você, que você vai comendo, que eu não como. Eu conter minha paz. A minha paz comigo mesmo. Estou livre daquele colapso, estou livre de tudo. Porque eu acho que nós temos que manter o espírito, sabe? Para que o espírito domine o nosso corpo, para não fazer tanto besteira. É aí que tá. Porque o mundo interno, nosso mundo interno, é diferente do mundo externo. E a gente, por causa dessa loucura do mundo, a gente deixa o mundo externo entrar no nosso mundo interno. E fazer essa bagunça que faz. Então, vamos supor, então, uma criança. Que vida bela, entendeu? Tudo para ele, entendeu? E olha o sorriso de uma criança quando ele dá um sorriso para você. E olha um marmanjo aí, a deixa dar um sorriso para você. Só na ansiedade. Você não pode. Luciana, quer ler? Você já passou do Mas é igual tá? o filme O Gato de Botas, que eu estava vendo hoje, que eu falei. Eu Todo vou mundo até deve ver esse ver. filme. É muito Nove primeiro? Vidas. É o primeiro? É o segundo. Vamos, vamos, né? É o que está no cinema. Não, Ah? 9. Nove É no desenho, no desenho, não. Não, sempre foi 9. Ah, É, eu tá, tava desculpa. lembrando. Na Esses nossa dias que teoria, sempre 7 foi 9. dias. A gente, na nossa ignorância, sempre foi 7 dias. É. 7 Sete vidas. 7. Aí o seguinte, 9 vidas. E aí, nas outras 8 vidas dele, ele deixou para bebida, para o prazer, para galantear, para tentar o poder, mostrou tudo para ser forte, e aí cada um ele foi perdendo a vida, né? E aí chegou na última, ele queria, a estrela dele, ela conquistar uma vida, porque a morte já estava correndo atrás dele. Aí foi o que o cerne da história era o seguinte: não adianta você ficar correndo atrás disso tudo. Interessa o que é importante. Você pode ter uma vida. É viver naquela vida com aquilo que era importante. Que seja com a sua família, que seja na casa espírita ajudando alguém, ou qualquer casa, mas você se achar importante. Não interessa quantas vidas você tem, é aquela que você tem que viver mesmo. Porque o que existe mais importante é o presente. É o presente. Eu acho que o É um momento personagem presente. desse filme que mais me tocou foi o cachorrinho. Que a vida dele foi foi- sofrida. Nossa, a vida dele foi tão sofrida que eu fiquei olhando assim e falei, gente, por que você tá vivo ainda? Não, ele foi abandonado, os irmãozinhos dele tentaram abandonar ele um monte de vezes, jogaram atacar ele no lago com uma meia e uma pedra. Aí ele escapou, ficou com a meia como um suéter e falou, olha como que eu sou, que a minha vida é boa. Eu saí de lá e ele ganhou um suéter. Olha aí. Tá É, vendo? pela perspectiva. Eu posso dizer, E pela perspectiva do gato, ele era besta. Ele era otário de Tá de vendo, achar que a Fernanda? vida dele era boa. Tá vendo? Ele falou assim, nós estávamos brincando de pique-esconde, e eu ainda tô com pique. Ele Olha estava como é. esperando os irmãos ainda para continuar brincando. E olha aí, E eu gente. que tô com pique. Quer dizer, tá vendo? Tudo é uma questão de ponto de vista. então, um professor na faculdade, que era amigo, todos os alunos, entendeu? Gostavam dele. Mas ele tinha um defeito. Esse aluno começou a se ele só tinha um par de camisa de punho e calçou. Toda vez ele ia só com aquela roupa. Passando a turma, tudo mais, e a turma gostava dele mais. Aí, no final do ano, assim, lá do curso, eles reuniram todos os alunos lá, entendeu? Procurar saber o aniversário dele, poder fazer uma surpresa para ele. Cada um comprou um tipo de roupa. Que achavam que ele só tinha tela. E ele
Eu tinha percebido, né? Ele foi. Aí chega lá, a turma lá, que até a festa, e tudo mais, E a turma foi dando as coisinhas, que foi. Eu disse, faça muito. Levou para dentro lá no quarto dele. Está vendo isso aqui? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Tudo a mesma. Um monte de roupa. Todas elas marrom do todo mais, entendeu? Mas por que? Não. Agora, quando chega segunda-feira, terça-feira eu ponho aqui, a lavadeira já sabe. Depois da volta todo dia. Eu quero dizer para vocês o seguinte. O que adianta? Eu sou um corpo só, não vou mudar esse corpo. Ficar com 10, 15, 20 anos. Na hora que eu vou lá para cuidar, será que essa calça que eu pegar com essa camisa? Será que essa camisa combinava essa calça? Tudo mais? Você está perdendo peso. Entendeu? Legal. Então, o que vai acontecer? Ele não tem essa ansiedade, igualzinho, pode ser, né? De ficar procurando roupa. Né? Ele não perde tempo com isso, Ele não energia. perde tempo. Ele é prático, ele usa aquela e pronto. Né? O Gurt é tudo verde. É, Ele nem usa roupa, exatamente. na verdade. Mas aquele do Facebook lá também, ele não troca. Tipo, a roupa dele é a mesma. Né? Aquele que morreu é todo preto, mas aquele do Facebook lá é só calça jeans e camiseta. É a mesma. Ele não troca. Ele fala, não posso perder tempo. Vamos lá? Alexandre, você quer ler para nós? Pode ser, Wellington. Wellington, começa aqui na análise. Isso. Tá. A análise cuidadosa da existência planetária e das suas finalidades proporciona a vivência salutar da oportunidade orgânica, sem o apego mórbido ao corpo, nem o medo de perdê-lo. Os ideais espiritualistas, o conhecimento da sobrevivência, a morte física tranquilizam o homem, fazendo que considere a transitoriedade do corpo e a perenidade da vida, na qual ninguém se eximará. Apegado aos conflitos da competição humana e deixando-se vencer pela acomodação, o homem desvia-se da finalidade essencial da vida da existência terrena, que se resume na aplicação do tempo para a aquisição de recursos eternos, propiciadores da beleza, da perfeição. O pandemônio gerado pelo excesso de tecnologia e de conforto material nas chamadas classes superiores, com absoluta indiferença pela humanidade dos guetos e favelas, em promiscuidade assustadora, revela a falência da cultura e da ética estribada do imediatismo materialista com o seu arrogante desprezo pelo espiritualismo. Continua ou eu paro por aqui? Pode aqui continuar. Hã? Pode continuar. Tá. Certamente, o fanatismo e proibição espiritualista de caráter medieval, que ocultavam as feridas morais dos homens sob o disfarce da hipocrisia, o surgimento avassalador da onda de cinismo materialista seria inevitável. No entanto, o abuso da falsa cultura desnaturada, que pretendeu solucionar os problemas humanos de profundidade, como reparava os desajustes das engrenagens e máquinas que construiu, resultou na correria alucinada para lugar nenhum e pela conquista de coisas mortas, incapazes de minimizar a saudade e preencher a solidão e acalmar a ansiedade, de evitar a dor, a doença e a morte. Magnatas, embora triunfantes, proíbem que se pronuncie o nome da morte diante deles.
Capitães de monopólios recusam-se a sair à rua para evitarem contágio de enfermidades. E alguns impõem para viver ambientes asfixiados, tentando driblar o processo de regeneração celular. Asas da beleza cercam-se de jovens, receando a velhice, e utilizam-se de estimulantes para preservarem o corpo, aplicando-se massagens, exercícios, cirurgias plásticas, musculação e, não obstante, acompanham a degeneração física e mental, ansiosos desventurados. Explica aqui ou... Vamos lá. Pode terminar essa parte aí, essa página? Tá. Propalando-se que as conquistas morais fazem parte das instituições vencidas, matrimônio, família, lar, ou apaniguados da loucura, creem que aplicam na velha doença das proibições passadas uma terapêutica ideal. Abaixei, Tiago. E olvidam-se que o exagero de medicamento utilizado em uma doença gera danos maiores do que aqueles que eram sofridos. A sociedade atual sofre a terapia desordenada que usou na enfermidade antiga do homem, que ora se revela mais debilitado do que antes. São válidas para este momento de ansiedade, de insatisfação, de tormento, as lições de Cristo sobre o amor ao próximo, a solidariedade fraternal, a compaixão, ao lado da oração, geradora de energias otimistas, e da fé, propiciadora de equilíbrio e paz, para uma vida realmente feliz, que baste ao homem conforme se apresente, sem as disputas conflitantes do passado, nem a acomodação coletivista do presente. Nossa, que lindo. Bom, vamos lá. Voltar lá atrás. Então, primeiro estava falando que as nossas ideias, o conhecimento que a gente tem pela sobrevivência, né? Então, isso tranquiliza a gente, porque, a gente consegue, a gente eleva um pouco, diminui um pouco a nossa ansiedade através do conhecimento, através das ideias espiritualistas, a gente vai melhorando. Mas, assim, a vida da gente é muito difícil, porque a gente é envolvido por muitas coisas materiais, né? Então, o que está falando? O excesso de tecnologia, o conforto material, né? As pessoas são envolvidas com muito conforto, principalmente a classe mais alta. Então, as pessoas vão virando objetos, muito materialista. É difícil você trabalhar sem pensar em ter ansiedade, porque a vida, no dia a dia, ela te cobra muito isso. Onde você vai, você é cobrado para você ser ansioso. Eu vejo dessa maneira. Por quê? Porque eu fico me analisando no meu dia a dia hoje. Então, eu vou explicar o resto depois, mas só vou dar uma paradinha aqui. Eu fico no orar e vigiar o dia inteiro. Parece doida? Parece doida. Tá. Eu fico no orar e no vigiar o dia inteiro. Mas é nisso que eu consigo manter a minha ansiedade. Porque a minha família, por exemplo, em si, para algumas pessoas, a gente não é normal, a gente é meio normal. Por quê? A gente não é de sair para beber, nós somos mais simples, nós não estamos muito preocupados de gastar dinheiro para viajar, as nossas preocupações são outras. Então, e a gente é cobrado o tempo todo porque a gente é assim, entendeu? Então, assim, a própria sociedade em si, para mim, já é ansiosa, já é materializada, ela é condicionada no materialismo. Então,
E ainda tem, né? Essa questão dos jovens que querem, que as pessoas vão ficando idosas, vão querendo, vão fazendo de tudo para ficar mais novo, as pessoas, as pessoas mais velhas querendo preservar o corpo, com que até falando, né? Massagem, exercício, cirurgia plástica, musculação. Outro dia eu fui numa festa, uma vizinha minha aqui do prédio falou assim: tem um negócio maravilhoso para te dar. Pessoal, o que você quer? O que será que ela quer me dar, né? Aí ela me deu o telefone de uma médica que faz cirurgia plástica. Eu falei assim: não, meu amor, ainda não. Mas assim, olha a cabeça dessa mulher, entendeu? Ela pensando que eu estava preocupada de fazer cirurgia plástica, essas coisas. E eu sou uma pessoa que não estou nem aí para essas coisas, eu sou até muito desleixada no meu ponto de vista, né? E hoje, as pessoas, elas ficam doentes, porque eu já vejo as pessoas de maneira diferente. Como elas me veem. Por exemplo, as pessoas que chegam para mim para cobrar, eu fico pensando assim: elas ainda estão nesse mundo, minha cabeça já mudou para outro. Mas eu tenho que ter paciência, eu tenho que ter compaixão dessas pessoas. Então, eu escuto, mas eu não respondo mais. Mas eu sou muito cobrada. Eu sou cobrada, o Léo é cobrado, minha família é muito cobrada. A sociedade, que tem uma frase muito importante: a sociedade atual sofre a terapia desordenada que usou na enfermidade antiga, que ora se revela mais debilitado do que antes. Então, eu sou desse princípio, que hoje está pior do que antes. A sociedade era materialista? Eu acho que hoje está mais ainda. Eu acho hoje as mulheres mais materialistas. Eu não lembro, na época da minha mãe, de ninguém estar fazendo nenhum procedimento cirúrgico para manter beleza, não lembro dessas coisas, não. A gente tinha mais, a família era mais valorizada, sabe? As datas de eventos religiosos eram mais, eram vistos com mais princípios, sabe? Hoje em dia, princípio hoje está uma coisa muito difícil de você encontrar, né? E aqui está falando que esse momento que a gente está passando de ansiedade, todo mundo insatisfeito, que a gente tem que lembrar do amor ao próximo, né? O amor ao próximo, as lições de Jesus, a compaixão, que é o que eu te falei para vocês, e a oração. Então, é o que eu faço. Eu oro o dia inteiro, fico rezando. Se eu não estou conversando com a pessoa, eu estou com fone no ouvido, escutando palestra, escutando música e orando. Porque é o que me deixa mais tranquila. Porque o dia que você... Gente, quem nunca foi na minha loja e uma hora dá uma passadinha lá? É uma loucura o dia inteiro. Mas a gente tenta manter a sintonia e manter a ansiedade em dia lá dentro. Mas não é fácil, não. Pronto, Wellington. É só isso. Alexandra, você falando da pessoa falar da cirurgia plástica, esse final de semana, em família, né? Aí uma falou assim: nossa, porque eu era magra assim, nossa, porque eu engordei nisso aqui, nossa, porque eu não engordei nisso aqui. E eu tô lá calada, né? Eu já sei, tem espelho em casa. Aí eu tô lá de boa com a minha pessoa. E você, Pamela, você engordou também? Você não tá preocupada, não? Falei: se você tinha que preocupar é com a sua língua. Nossa. Não é com a gordura dos outros, nem com a sua. Você falou para ela? Falei na hora. É isso mesmo. Porque é o seguinte, se você tem uma língua para ferir a outra pessoa, você podia estar utilizando ela para ensinar alguma coisa de boa para outra pessoa, né? Eu acho assim, se cada um falou lá, tá infeliz consigo. Eu tô de boa com a minha pessoa. Você viu a questão da padronização? Não, porque se eu tô infeliz, se ela tá infeliz, então você também tem que estar. Entendeu? E você também não engordou? Tipo assim, vai, reclama também. A gente está reclamando, reclama você também. Eu preocupo mais Né? com a língua. Você devia preocupar com a sua língua. Se a gente está infeliz, você também tem que estar infeliz. Você não pode estar feliz e a gente infeliz. É a padronização. Aí aí você falou isso, ela ficou chateada, vai ficar com certeza, com certeza ela vai ficar ansiosa. Por quê? Aí você está se autoaceitando, você tem seus problemas, seus defeitos, mas você está enxergando aquilo de uma forma positiva, sabendo que você é assim e que você vai melhorar do seu jeito, no seu tempo.
E não para ser aceito pela sociedade, Sim. né? E assim, Você nunca vai agradar o outro. e assim, eu sou da Nem seguinte, Jesus assim, agradou. para eu Eu gastar vou minha língua, para eu intrometer, por exemplo, na vida da Cris, eu prefiro ficar calado. Agora, assim, se a pessoa vem também até a mim para me falar coisas, eu tenho direito de me respaldar. Não que eu acho que eu tenho que revidar, não. Pelo contrário, eu tinha que ser mansa de coração. Mas, Nossa, Mas nessa hora, né, a Mas- espartana veio à tona, né? na hora, meu filho, ainda mais que agora eu descobri que eu trabalhei na guerra, fui enfermeira nas vidas passadas. Então, assim, não é à toa que eu tenho essa casca grossa. E aí, olha só, quanto de ensinamento. Tá, quer combater a depressão? O que eu entendi aqui, vocês concordam comigo? Primeiro ponto. A autodescoberta. O autoconhecimento. Conheça-te a ti mesmo. Começa a voltar o olhar. Para de ficar querendo buscar um mundo externo que não é seu. Olhe para você. Se respeite. Se conecte a você. Entenda quais são realmente seus valores, o que é bom de verdade para você. O que é bom para mim não é bom para o outro. O que eu gosto, às vezes a outra pessoa não gosta. Eu detesto Giló. Tem gente que ama. Quer dizer, o que é bom para mim, nem sempre é bom para o outro. Então eu tenho que olhar o que é bom para mim. E, em vez de ficar nessa busca absurda e incontrolável pela aceitação alheia, pela aceitação da sociedade, isso não me faz com que eu seja um ermitão. Eu posso conviver em sociedade, mas respeitando os meus valores. E respeitando o valor do outro, sem querer ser igual Eu ao vou dar um outro. exemplo bobo aqui, né? Eu lembro uma vez que eu comprei fígado, que eu gosto de fígado. Aí uma pessoa virou para mim e falou assim: mas o fulano não come. Você vai fazer o quê? Eu falei: é simples. É só ele comer outra coisa que está feita. Agora, eu não sou obrigada a ficar sem comer o fígado, porque o outro não gosta. Só um minutinho. Então, quer dizer, como vou fazer mais na minha casa, porque o outro não gosta. Tá bom. Faz um então, quando estiver aqui no centro, qualquer atividade alimentícia com cebola, o Cristiano não pode reclamar. Eu vou falar assim: tire cebola. Sei lá, né? Quem é que não come? Tem uma Eu Ô, não Cris. gosto de cebola, mas se tiver ralada, tudo bem, Eu pode adoro. encher. Nossa, Mas eu gosto de fígado. Fala, Alexandre. Eu vou lembrar a Cris do cheiro verde do manjericão. Isso, é cheiro isso. Mas por que Deus nos fez os dentes? Fez o quê? Os dentes. Peraí, não, o quê? Os dentes? Nossa, tem de outra coisa. Foi a resposta dela. Por que fez o Você travar os dentes, a língua aqui. Você não deixa a língua sair, né? É o bruxismo. Tá, então o primeiro ponto foi esse. De você se conhecer, se autoconhecer. Tem uma frase que é do instituto que eu frequento, que é assim: não existe prazer maior do que o autoconhecimento. É muito bom mesmo. Não existe. Então, quando você se conhece, você se entende, você está alinhado com seus princípios, com seus valores, com suas crenças, cara, você pode estar no inferno, mas o seu mundo interior está em paz, você está no paraíso dentro de você. Agora, se você não se conhece, você pode estar no paraíso, que internamente você vai estar no inferno, vai estar tudo ruim, como a gente já falou aqui em outras oportunidades do estudo. E aí ele finaliza falando: tome as lições do Cristo. Utilize-se, primeiro, da questão do amor ao próximo e da fé. A fé. Use a fé raciocinada, a confiança. A confiança em quê? Só em Deus? Não. Confiança em você mesmo, de que você é capaz de conquistar aquilo que você quer para você. Confia. Confia em Deus, confia em si mesmo e segue. Para de ficar deixando essas perturbações. Porque é difícil. Porque o fulano caiu. Porque esse cano Beltrano não deu conta.
Porque sempre vai ter um desafio. Você tem que ter fé, confiar em você, confiar em Deus e dar o próximo passo e ir seguindo. E a oração. A oração tem um poder que a gente jamais vai imaginar enquanto encarnado. A oração, ela é muito poderosa. E é ela responsável por nos livrar de muitas armadilhas. Porque a oração faz a gente elevar a nossa mente para o que há de mais belo e perfeito que Deus. Não existe nada maior que Deus. A oração nos conecta a Ele. O que vai dar errado se você se conectar a E Ele? a partir do momento que a gente conhece a gente entende que a gente não consegue mudar o outro. Porque quem tem que fazer a mudança é dentro da gente. Então, não adianta eu querer falar para você que jiló é bom, que você gosta, porque jiló faz bem. Come jiló, se você não quiser, você não vai comer. Né? Então, assim, a pessoa não vai mudar porque você quer. Ela vai mudar quando ela quiser e achar que ela deve mudar, porque aquilo está atrapalhando ela, não é o outro. É ela mesma. Pode falar, Alexandre. Tá comigo. Não, você comentou aí do poder da oração, né? Aí eu lembrei que eu te contei hoje. Uma oração que eu fiz bem fervorosa para Jesus, com um problema de 2 a 3 anos que eu estava sofrendo, em uma palavra, olha o poder da oração, em uma palavra pequenininha, resolveu o meu problema. Ame-as. Só isso que eu precisava ouvir. Resolveu o meu problema. Olha o poder da oração. Eu adoro falar nesse assunto do poder da oração, porque eu já fui tão agraciada pelas minhas orações, que eu gosto muito desse tema. Pronto, Wellington. Tem um livro de André Luiz, se eu não me engano, é nos Domínios da Mediunidade, em que ele fala que se pudéssemos ver na visão espiritual o que acontece quando uma pessoa faz uma oração sincera, que a gente emite jatos de luz, rajadas de luz, raios de luz saem da gente e vai em direção ao firmamento. Literalmente, a gente emite luz quando estamos em oração. Mas sabe que tem um porém. Eu acredito, né? Nós não aprendemos a orar. O problema é esse. Mas a oração, seu Lu, a oração... Por que não aprendemos a orar? Porque nós, praticamente, como que nós vamos orar? Nós temos que saber orar. Nós não temos. Como é que o senhor ora? Eu sou reclamador. Ah. É mais fácil a minha oração é reclamar, né? Aquelas coisas que não dão certo para mim. Então, eu falo. Né? Porque uma oração sincera, nós não estamos preparados. Então, eu vou inverter a pergunta. O que o senhor precisa fazer para melhorar a oração do senhor? Que eu preciso? Para mim, melhorar, Do senhor é o autoconhecimento. Eu não tenho ele ainda. Tem, eu acho Né? que tem. Você pensa bem. Nós vamos fazer uma oração assim, rotineira. Eu pego um livro desse, eu estou achando que estou fazendo uma oração. Mas a oração tem que sair de dentro do meu eu. Não é daquele livro, senão eu estou fazendo o quê? Não, Eu estou orando. às vezes você pode estar lendo uma oração. Aprendendo a orar. Às vezes você pode estar lendo um texto já definido, né? Palavras já prontas. Mas você lendo e sentindo aquilo, igual quando você vê um filme que você se emociona, você lendo aquela oração, fazendo aquela oração, mas sentindo as palavras, é verdadeira. Mesmo que as palavras não sejam suas, ela é sincera. Ou então, quando você faz uma oração decorada, o Pai Nosso, uma Maria, uma decorada, mas que você está falando aquilo, sentindo aquilo, ela é verdadeira. Eu me digo, meu Pai Nosso. Quantos milhões de vezes eu já leio o Pai Nosso? Eu estava olhando o Evangelho, eu li o Pai Nosso. Quando eu li o Pai Nosso, que estava no Evangelho, meu Deus do céu, me perdoa o tempo que eu estava tomando sorvete. O significado do Pai Nosso. É lindo, né? Já viram? Nós já estudamos. É lindo. Ele é, entendendo? É lindo. Mas nós concentramos nesse Pai Nosso que nós rezamos todo mundo.
entendo. E para O mim, senhor esse é... concentra? O senhor concentra? Aí que é o Nem problema. precisa responder. Hoje à noite o senhor vai fazer essa reflexão da oração. O senhor consigo mesmo, entendeu? Vai buscar o sentido das palavras para o senhor. E durante a evocação da oração, o senhor vai concentrar naquilo que está sendo dito. E aí, todos os dias, você vai fazendo isso, vai virar um hábito. Eu já acho, Solô, do meu ponto de vista, que todo ser humano, por natureza, sabe orar. É natural a oração do ser humano. Sabe por quê? Pelo pouco que eu aprendi e eu entendo sobre oração, a verdadeira oração é aquela em que você conversa com Deus. Desculpa. E todos nós sabemos conversar. Às vezes, você falar obrigado, meu Deus, é a melhor das orações. Deixa eu dar um exemplo. Ou às vezes, quando você fala, oh meu Deus, me mostre o caminho que eu estou perdido. Ela também pode ser a melhor das orações. Quando você faz do fundo do seu coração, conversando sinceramente com Ele, Ele vai te ouvir e vai te atender. Que seja, às vezes, um oi, mas um oi sincero. Então, tipo, todos nós temos sentimento de saber orar, concordo. Mas quando? Quando nós estamos numa angústia, tá nessa... Quando queremos. Não, quando nós estamos precisando, estamos numa doença, tudo mais, nós fazemos uma oração. Mas quando nós estamos tranquilos, sadios, eu acho que nós não fazemos. Porque quando você está rezando ali, já maquinou aquelas palavras na cabeça, você está pensando, eu tenho que fazer isso, estou fazendo isso. Então, Se você não está concentrado, você não está orando. Isso aí não é oração. não é oração, é isso que eu falo. Né? Agora, quando você está doente, está aí como os outros na última, aí você fala. Mas tem gente, seu Lu, que mesmo estando numa situação difícil, a pessoa ainda agradece. Então ela está orando. Tem gente que sabe agradecer. Você, acho que não é a maioria, mas tem gente que sabe. Eu parei numa palavra que tinha neste mundo não tem condições. Qual foi uma das que ele fez hoje? Nessa encarnação não temos condição. Nós temos uma condição de Francisco de Assis, principalmente, ficar ali horas e horas. Hein? Nós saímos desse mundo, nós não temos condição de sair do mundo nosso. Né? Ô, Luan, o senhor está muito Nietzsche. O senhor está muito pessimista. Não é pessimista. A idade, para você ver um jovem, chama nós de pessimista. Eu entendo. Mas é igual a Elton explicou as 4 fases do ser humano. No começo era muito... como é que era o sentimento? O instinto, primeiro. Depois as sensações, que a gente ainda está. O sentimento é que a gente está migrando. Para depois, a última? O amor. Então, se a gente ainda não está orando, a gente já começou a orar quando está ruim. Que antes nem assim. Acaba só na revolta. Então, quando a gente começa a orar, quando a gente está passando mal, a gente já está dando o primeiro passo. O próximo passo é a gente começar a orar na hora que está bem. Então, a gente tem que ter paciência com a gente mesmo, porque a gente ainda está nessa fase do sensação para o sentimento. Isso. É igual, por exemplo, talvez eu não estaria hoje tão focado no estudo se eu já não tivesse passado mal antes. Apesar que eu sempre gostei de rezar, sempre tudo, mas a minha busca de autoconhecimento agora é muito maior. Lógico que eu precisei da dor, porque assim, né, a gente ainda está aqui precisando da dor para isso, né? Porque ninguém está aprendendo ainda com amor. Mas, assim, agradecer que a gente, mesmo com a dor, está aprendendo. Mesmo que seja uma oração difícil, igual, por exemplo, quando eu estava com crise de pânico direta, eu fiquei mais de 90 dias, todo dia tendo crise de pânico. Teve um dia que eu falei assim, só falei assim, pai, eu tô sem força. Era 1h30 da manhã. Um taquicardia, falta de ar, e os meninos estavam doentes muito tempo. Na hora, parou. Eu não falei nada mais. Eu só pedi assim, não pare. Pronto. Essa foi a verdadeira oração. Viu? É a que brota daqui de dentro. É isso que eu é que vem do peito, dentro, coração. Tem lá dentro, A senhora precisa fazer. Todos nós temos. Lembra da semente?
Lembra da semente A que a gente falou? centelha de... Onde que a Bíblia fica aborrecida. Todos com nós esse negócio temos. de falar em oração. Mas As aí, duas coisas. Sabe, o senhor está sendo contraditório. Ixi, sabe por quê? Porque toda vez que o senhor entra naquela câmara ali, o senhor vai encontrar Nossa Senhora. E quando o senhor olha Nossa Senhora, o senhor fica admirado com os olhos dela. E ali você faz uma prece. Eu tenho certeza que você faz uma prece. Porra! Oração. Não é uma oração aqui, ó. sincera que vem do fundo do seu coração, naquela Desculpa, viu, confiança Lu? nossa? Não é? Não é? Está apanhando. a gente tem, a gente tem que ter essa paciência com a gente. A gente tá aqui para aprender, justamente. A gente está saindo do momento que a gente só quer receber para um momento de começar a doar, Pronto, já saiu. né? Aquela hora que a gente começa o estudo, que a gente faz aquele processo de irradiação. Aquilo é lindo. Eu não sei vocês, mas na maioria das vezes eu fico arrepiando, minha garganta dá um nó, eu quase choro. De tanta emoção que me dá aquela hora, porque a gente realmente é uma sintonia, uma corrente de luz, está todo mundo junto. Está todo mundo orando junto. Uma entrega. É lindo, é maravilhoso. Só aquela foto que o Wellington já põe do Jesus lá, que agora ele mudou para Então. aquela da água. Eu já fico, eu paro ali e só fico olhando a imagem. Parece que eu fico ali agradecendo a Jesus, Venerando. entendeu? Então, vem cá. É uma oração, então, igual a gente está falando com ele. Hoje eu vou buscar ali aonde que está a posição do sol para dar aquele... Aquele esquentadinho no corpo, né? É? Pra dar esquentada. Não, a luz Não, da não, imagem, né? dá o reflexo ali naquela zona. Hoje, para mim, eu cheguei a uma conclusão que a minha oração tem que ser assim, entendeu? Eu olho ali e fico. A Admirando. maneira, a fisionomia dele, por exemplo, eu olhar ali, cuidar, senhor da luz, o que Jesus está pensando ali? Aí dentro ele fala, ele está preocupado, né? A fisionomia dele. Mas, seu Lu, quando a gente repara na onda, o que o amigo espiritual do Léo falou? Que, lá na sala, essa semana. Ele falou assim, quando a gente está... esse quadro aqui, que eu acho que foi a Alexandra que fez, que está o mar assim, do jeito que ele foi pintado, as pessoas, quando não estão bem, focalizam ali, eles conseguem enxergar até o movimento da onda. Isso, agora. Então, quando a pessoa não estiver bem, para ir lá naquele quadro e mirar naquele quadro, que ali ele vai conseguir trazer aquela paz ali. Então, isso é uma forma de oração também. Mas Se então, te conectou a Deus, ele é falou, oração. Não foi peraí. para amigo Não, não. espiritual dele. O Léo disse, você vai lá na cabine, nós me chamaram. Né? Eu chego lá na cabine, começo a olhar, para mim, eu vejo os lábios dela, eu vejo o olhar dela, e aquele... Chega a me emocionar. Pronto. Aí, isso é uma oração. É isso. É isso aí. É isso aí, Não, senhor. às vezes eu fico pensando, Não, é essa conexão. entendeu? O que é a oração? Oração é conectar com Deus. Você pode se conectar com Deus de qualquer forma. Pelo sentimento, pela palavra, enfim. Oração é você se conectar Então, com se eu Deus. ficar admirando ali, eu... Sim, você Fala, tá fala, entrando Alexandre, naquela pode falar. casa. Não, Encerrar. Basta Menino, sentir. você mentiu. Eu tenho uma dela lá em casa. Aí fica nesse... Só parece que eu vejo o lado dela Mexendo. mexendo. Vejo o cabelo, às vezes, fazendo um... Aí, tá vendo? Pronto. Mas uma pergunta. Teoricamente, a gente sempre está conectado com Deus. Então, não faz da gente, pelo menos, estar existindo, a gente não está fazendo uma oração. Tanto que pode acontecer, tipo, as coincidências, tipo, falar qualquer coisa ia acontecer. É o seguinte, Deus sempre está conectado a nós. Nós estamos imersos em Deus. A relação do humano com Deus é igual ao peixe para o mar. O peixe não vive no mar. Mar é o Deus para nós. O mar para o peixe é Deus para nós.
Nós estamos imersos em Deus. Ele está sempre conectado a nós. A questão é que, muitas das vezes, nós nos desconectamos dele. Quando a gente passa a olhar só para nós. Que aí seria o peixe para o peixe. É quando o peixe quer, de alguma forma, fugir do mar, que é o ambiente em que ele vive. Deus está conectado a nós, mas nós, às vezes, nos desconectamos dele. E, às vezes, achamos que somos até maiores que ele. E quando nós nos conectamos a ele, essa é a oração verdadeira. Que é a que vem do coração. Fala, Alexandre. Ah, Alexandre não está vendo. Ela pediu para falar três vezes. Pode falar, Alexandre. Ô, Wellington, rapidinho, pro seu Lua, é o seguinte, é que uma pessoa uma vez me falou que a gente começa a orar assim. Primeiro a gente ora uma vez por dia à noite antes de dormir. Depois a gente começa a orar na hora de levantar. Depois a gente começa a orar durante o dia. Depois a gente começa a orar para os outros. Aí a gente aprendeu a orar de verdade. Mas o que eu queria falar é outra coisa. Lá no centro antigo, Wellington, quando eu ia ensinar as crianças a orar, a orar, eu fazia uma coisa que hoje eu entendo o que eu fazia. Era tudo assim, da minha cabeça. Eu falava para os pequenininhos fechar os olhinhos, eles imaginarem que eles estavam voando, saindo do corpo. Todo mundo ia lá para cima no céu, na noite, no escuro, nas nuvens. Aí eu falava, vocês vão do jeito que vocês quiserem, nadando, voando, como vocês quiserem. Só que lá em cima, na hora que vocês chegarem nas nuvens, vocês vão deitar nas nuvens e olhar para as estrelas. E na hora que vocês olharem para as estrelinhas, vocês vão conversar com Jesus. Aí depois que vocês conversar com Jesus, vocês voltem para cá e abrem os olhinhos. Então, quando eles abriam os olhinhos, eu falava assim, conversou com Jesus? Eles falavam assim, conversei. Então, você orou. Era assim que eu ensinava as crianças. Indiretamente, eu não percebia, mas eu fazia uma irradiação com as crianças sem saber. Né? É isso que eu queria falar. Obrigada. Perfeito, perfeito. Você usou um caminho para ajudar eles a se conectarem com Jesus. Né? E oração você pode fazer por devoção, por evocação, pedido e agradecimento. Você pode fazer por devoção, louvação, louvar a Deus. Essas quadrilhas, quando vão roubar, vão matar. Segundo, eu fiquei sabendo que os pais não tinham uma oração. Será que aceita ela? 14:17, tudo mais. Eles estão fazendo ali um pedido para quem? Para fazer o quê? O mal. O mal. Quem que vai atender? E quando eles vêm, deu tudo certo, eles comemoram. Lógico, atingir o objetivo que eles tinham. Mas quem que vai atender a oração deles? A oração vai ser atendida. Só que vai ser atendida por quem? Mas como que Jesus disse? O mal é necessário. Mas ai quem fez o mal. Porque se quem recebeu esse mal é porque precisava, por alguma forma, passar por aquilo. E outra coisa que Jesus diz, amai os vossos inimigos. Porque os maus amam os seus familiares, amam os seus amigos. O que você está fazendo de diferente? Não, peraí, calma, não. 10 para meia, 11, eu preciso dormir. Depois fala. É uma história de vocês encerrar. Pelo amor de Deus. Anota. A gente faz oração. Vamos encerrar aqui. A gente continua semana que vem. Não. Combinado? É isso que eu gosto. Eu agradeço vocês do convite. Vamos lá, porque agora, 10 para 11, tem que trabalhar mais cedo. Marcelão, você ficou caladinho, faz a oração final para nós. Vamos lá. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecer a esse estudo tão dignificante e maravilhoso, que nos ensina dia após dia
a perder nossos medos, nossas ansiedades, nossas frustrações, e que possamos continuar nesta verdadeira pegada, que é o verdadeiro crescimento moral para cada um de nós, que possamos tentar crescer nossa espiritualidade, nossa moralidade, e através desse estudo tão maravilhoso e digno, eu agradeço a Jesus, a todas as pessoas aqui envolvidas nesse projeto, a espiritualidade de Valdo, Joana, e assim irei encerrar com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Muito obrigado, gente. Eu queria ficar caladinho hoje, mas eu quase entrei para esganicar a Cris, mas eu me segurei. Viu, Cris?